Bom, maestro, o senhor, por muitos anos na banda do Marista Sul, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a história da banda, sobre como começou, qual era o propósito inicial e os anos aí que faz parte aí, está à frente da banda do Marista Sul. Bem, a banda do Marista Sul foi uma história interessante. Eu passei no concurso em 1999. Aí eu tomei posse e fui lá para a Escola Marista Sul. E quando eu cheguei lá, a diretora descobriu que eu era músico, que eu trabalhava com banda. Falou, não, nós vamos formar uma banda aqui. Eu, tá, vamos. Ela descobriu que tinha uns instrumentos de percussão e umas cornetas guardados no almoxarifado da prefeitura. E nós começamos então uma busca por esses instrumentos. Nós ficamos no ano de 99, 6 meses tentando levar esses instrumentos para lá. Depois de 6 meses, nós levamos os instrumentos. Me lembro que por volta de junho, esses instrumentos chegaram lá. E eram instrumentos usados, me lembro direitinho, eram 4 liras, elas existem até hoje lá. E eram 3 cornetas e 51 instrumentos de percussão. Tinha atabaque, surdo, tarol, prato, bumbo. Então nós chegamos lá com esses instrumentos. Quando foi no mês de agosto, que era para iniciar o trabalho, aí o secretário de Cultura, ele mandou um professor para lá, para cuidar desse projeto. E a diretora disse para ele, não, eu não preciso, eu já tenho um professor. Mas aí o secretário insistiu que tinha que ser esse professor. Inclusive o professor era amigo meu, ele faleceu. Aí ele começou o trabalho em agosto, mas quando foi em outubro ele faleceu. Então, assim, na verdade, o trabalho nem chegou a ser concretizado. Aí quando foi no ano seguinte, no começo do ano 2000, aí eu assumi o projeto. Aí, na verdade, nós começamos, né? Eu tenho, inclusive, em casa uma agenda com os primeiros nomes de quem participou da seleção. Eu tenho 99 nomes na agenda, dos primeiros meninos que foram selecionados. Dos 99, que eu peguei o nome, nós colocamos os 51 que tinha instrumento. Já ficou uma fila de espera, né? Aí começou esse trabalho. Então eram instrumentos de percussão e já bem usado. A escola não tinha estrutura, a escola era pequena, era de placa, não tinha onde guardar, não tinha onde ensaiar, não tinha quadra, não tinha nada. Nós não tínhamos baqueta. Nós tocamos no início com os cabos de vassoura, porque baquetas não eram uma coisa tão barata, né? Sim. E as escolas não tinham verbas igual tem hoje. Então nós começamos assim, com esse trabalho. E o intuito inicial era ter uma banda na escola. Era esse o intuito inicial. E os meninos eram muito pequenos, porque era escola de ensino, lá era ensino fundamental, das séries iniciais e das séries finais. Tinha até o 9º ano na época. Então nós começamos esse trabalho com os meninos da faixa etária de 9 anos de idade até 14. Começamos esse trabalho e eu me lembro que nós começamos em fevereiro a ensaiar. E quando foi em maio, que era o desfile da cidade, a diretora falou, nós vamos desfilar. Falei, então tá, nós vamos. Só que aí a gente não tinha instrumental, não tinha uniforme, não tinha nada. E inclusive nem estávamos dentro do croquis lá do desfile. Me recordo disso até hoje. Quando nós chegamos lá para desfilar, a organização do desfile disse, não, vocês não estão no croquis, então vou deixar vocês por último. E nós desfilamos realmente por último, inclusive nós desfilamos depois que passaram os carros de boi. Nós desfilamos desviando
dos Das cocô, fezes, das fezes dos animais. E era quase meio-dia quando fomos desfilar. Aí quando nós fomos subindo a avenida, aí o palco ficava bem na praça lá da Matriz. Nossa. Aí eu preparei os meninos, preparei alguns toques assim de percussão, né? E eu tinha as 4 liras e 3 cornetas. Então eu preparei as músicas para envolver as liras, as cornetas e a percussão. E eu disse para os meninos assim, olha, quando chegar lá no frente ao palco, vocês dão sangue, tocam o máximo. E realmente, literalmente, eles fizeram isso. Nós passamos, eles tocaram com tanta vibração, tão forte, que quando eu cheguei lá, e a gente usava, a maioria das baquetas era cabo de vassoura, que eu trabalhei, meu pai tinha uma marcenaria. O resultado disso foi que dos 51 tambores, 21 peles estavam furadas, rasgadas. Mas o que foi mais interessante, quando nós entramos na avenida, que chegamos em frente ao palco, a população estava lá, a arquibancada cheia, eles ovacionaram a fanfarra, eles ficaram de pé e aplaudiam e gritavam. Eu me lembro de uma cena, eu fazia parte de uns projetos em Goiânia, da banda marcial, e o maestro Jaime, que era muito meu amigo, eu falei, maestro, estou começando um trabalho lá em Aparecida. Aí ele falou assim, eu vou lá te assistir. E quando eu estava passando, ele estava lá. E ele gritou meu nome, ô Francinaldo. E eu achei aquilo tão assim marcante, interessante, que ele veio me dar esse apoio moral, né? Então aí começou a história da banda. A partir daí, eles começaram a ter um outro olhar para a banda. Aí uma senhora por nome Vilma, que trabalhava juntamente com o prefeito, na época o prefeito Ademir, ela fez contato, conseguiu o meu contato e veio me perguntar por que aquelas crianças não tinham uniforme. Aí foi onde começou os trâmites para a gente comprar os primeiros uniformes da banda. Inclusive foi um uniforme muito bom, o Oxford, tecido Oxford verde e branco. Aí então começou a saga da banda. Aí eu fui tentando convencer o poder público de que nós tínhamos que comprar os instrumentos de sopro para a gente montar uma banda marcial. Aí foi essa saga toda de convencimento. Lá na escola nós não tínhamos onde guardar os instrumentos, a gente guardava numa sala de aula em um cantinho, nós improvisamos nas prateleiras de madeira, nós guardávamos lá. E interessante que os meninos ficavam sentados aqui na cadeira, os instrumentos guardados aqui. Aí direto tinha a pele de instrumento, mesmo a gente colocando depois um pano TNT, sim, eles pegavam os lápis, as canetas e riscavam assim as peles dos instrumentos. Aí quando a gente chegava para ensaiar, a gente pedia licença ao professor, fazia uma filinha de menino e ia pegando instrumento por instrumento. E aí começou assim o projeto e foi crescendo. Aí nós conseguimos depois uma primeira leva de instrumentos de sopro, veril inclusive, tuba, eufone, trompete, foi isso que nós conseguimos primeiro. Aí já começamos a transformar em uma banda marcial. Isso em meados de 2000? Isso, ela começou em 2000, isso é mais ou menos em 2006, por aí, aproximadamente 2006, 2005, 2006. Aí, e um outro detalhe, o poder público, ele entendia que o professor de banda, ele não tinha que ter uma carga horária de 40 horas, era coisa demais você ter 40 horas para cuidar de uma banda. Eu tinha a carga horária de 14 horas, que corresponde a 20 horas aulas. Então, eu trabalhava sozinho. Aliás, eu trabalhei na banda lá, eu fiquei 22 anos na banda. Os primeiros 10 anos eu trabalhei sozinho. Então nós começamos a dialogar com o poder público e a banda foi crescendo e sempre teve uma longa espera de alunos querendo entrar na banda. E conseguimos depois mais uma leva de instrumentos, depois uns 4, 5 anos depois. Aí, com o tempo, eles começaram a construir a quadra. Depois da quadra já foi melhor para a gente ensaiar. Aí teve uma época que teve um projeto para ampliar a escola.
Nessa ampliação, eu mais a diretora, fomos peregrinar pelo poder público pedindo autorização para criar uma sala para a banda. Não pode, vai daqui, vai dali. Aí nós convencemos os gestores nossos, né, e o engenheiro para criar essa sala. Então foi onde surgiu uma sala para a banda. Nós temos uma sala muito boa, ampla, que serve para ensaios, guardar material e serve até para a escola, para algumas reuniões que eles fazem de paz. Uma sala muito boa. Aí posteriormente nós conseguimos uma verba. Com essa verba nós compramos material e eu fui na marcenaria do meu pai, eu mesmo fiz os armários para guardar os instrumentos e uniformes. E a banda foi trabalhando nesse jeito. Daí então nós já começamos a pensar diferente. Eu tinha um sonho de que dali ia sair músicos que iam se tornar profissionais em música. Meu sonho era colocar alunos dali na UFG. Na época não tinha o IFG ainda. Então eu comecei a trabalhar nisso, nesse foco, de formar alunos que quisessem seguir carreira profissional também. Nós tínhamos os ensaios, nós dávamos aula nós sempre trabalhamos com material, eu fiz a apostila de teoria, trabalhava junto com teoria e prática, sempre usei desde o começo um método da capa, do Joel Barbosa, desde o início da banda, eu trabalhei com o método da capa. Posteriormente, agora mais recente que eu estava lá, eu trabalhava também com o do Marcelo, tocar os dois métodos, mas sempre usei métodos. E claro, fazia também os exercícios próprios, né, adequados para o grupo. E o grupo foi então crescendo, e daí então, quando os primeiros alunos quiseram prestar o vestibular, aí nós montamos na sexta-feira, depois da aula, depois do ensaio, nós montamos uma turma de aula. Nós dávamos aula de solfejo, ditado e aprofundamento teórico, para eles fazerem a prova específica. E posteriormente também, muita amizade, sempre a gente de vez em quando trazia um músico, convidava um músico para ir lá dar um masterclass, fazer uma coisa diferente. Eu levava eles, já levei eles algumas vezes para assistir a banda do Corpo de Bombeiro tocar, a banda da Polícia Militar, assistir vídeos. Não era muito fácil igual hoje que tem o WhatsApp, tem rede social, mas a gente se virava. Inclusive na época estava na moda aquele filme do Drumline, né? Nós assistimos várias vezes Ritmo Total e outras bandas. Tinha uma banda muito boa, Blast, eu levava para eles assistir também. Levava audição. Interessante, quando eu fui colocar lá, levei para a banda, fiz uma adaptação para a nossa banda da Sinfonia Novo Mundo, o quarto movimento. E a primeira vez que eles foram tocar, antes de tocar eu levei a música para eles, ouviram, levei o CD, contextualizei, e eles ouviram pacientemente, porque o quarto movimento ela tem uns 14 minutos. No quarto, quinto minuto eles já estavam agoniados, mas depois foi internalizando aquilo, eu fui contextualizando. Por fim, depois, uma das músicas que eles mais gostavam de tocar era a Sinfonia do Novo Mundo. Então a história começou aí. Aí vieram as primeiras aprovações na UFG. Eu tenho, por exemplo, a Andressa, que hoje é professora, né? Inclusive passou no concurso do Estado, é professora de banda lá no Colégio Mansões Paraíso e ali do Parque Real, Geraldo Ribeiro. Ela foi uma aluna nossa desde criança, depois passou na UFG, formou em música na UFG, fez pós-graduação na UNB e é uma excelente professora de música, trompista, trompetista, e hoje está atuando aí como professora. Teve o Dorismar, que era um músico muito bom, né, que infelizmente faleceu. Aí teve o Cleison, o Kleiner, o Lucas Juan e outros mais que estão aí trabalhando com música em várias bandas do estado, do município. Alguns foram tocar, tem música na banda da polícia, né? O Valdejo Marcelo é sargento da banda da polícia. Tem outros que estão no Corpo de Bombeiro, em Brasília. Outros estão em outros estados trabalhando com música. Aí nós tivemos todo ano. Aí quando foi? Aí teve um detalhe. Aí quando foi abrir o primeiro colégio de tempo integral em Aparecida, que era lá no Monteiro Lobato, no Tiradentes,
Eles queriam que eu fosse para lá, tinha que ser um efetivo para cuidar da música. E eu não queria ir, porque eu não queria deixar o projeto lá na mão. Com certeza. Então, por causa da insistência deles me levar e eu não querer ir, eles tiveram que abrir um concurso para contratar mais professores de música. Foi aonde surgiu o concurso, que entrou o Rogério, o Francildo, o Vilmar, uma outra senhora que já até aposentou. Então, daí então que surgiu a oportunidade deles virem somar conosco.